Aleluia! A paz do Senhor, queridos irmãos, amigos, espalhados por todas as nações. Quem vos fala é Cláudia Campos. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Glória a Deus por essa palavra. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem respondido quando o Senhor te chama? É importante, é muito importante atentar para os versículos anteriores, né? E reparar que Samuel, ele não percebeu de imediato que quem falava era o Senhor. A palavra de Deus explica no versículo 7 que Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Esta falta de experiência com Deus fez com que Samuel se dirigisse três vezes a Eli, o sacerdote do templo, achando que era ele quem o chamava. Quando Eli compreendeu que era Deus quem chamava Samuel, pediu que o menino respondesse que estava ouvindo. Assim Samuel poderia saber o que Deus queria com ele. Tremendo isso, né? Hoje em dia não é diferente. Quando Deus quer falar, enfrenta várias situações. Quando Deus quer falar, enfrenta várias situações. Descrédito. Muitas pessoas acham que é fruto da imaginação ou estão malucas, ouvindo vozes, na verdade. Confusão. No caso de Samuel, ele achou que era Eli quem o chamava. As pessoas que não conhecem a Deus, elas acham que é um ente querido falecido, um anjo, e tantos outros pensamentos errôneos e antibíblicos. Alguns acham até que estão falando com o seu eu. Até mesmo cristão que lê a palavra de Deus, sabe que o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo são poderosos e podem falar com o homem. Acreditam nessa possibilidade, mas quando se trata de vivenciar essa realidade, alguns têm medo, dúvida ou até vergonha do que os outros vão dizer. É verdade, queridos. Em primeiro lugar, quando oramos, não estamos realizando um monólogo, e sim um diálogo com Deus. E em um diálogo, as duas pessoas ouvem e falam. Queridos, precisamos aprender a ouvir mais do que falar, né? Quantas vezes nós queremos falar e não queremos ouvir, mas nós precisamos aprender a ouvir mais e falar menos. Para isso, Deus nos deu uma só boca e dois ouvidos. Esteja disposto a conversar com Deus,
Entende isso? Crendo que Ele responderá. Não espere longos discursos. Não espere isso. Deus, às vezes, diz tudo o que precisamos usando uma só palavra. Precisamos atentar para os significados dessas palavras. Quando a voz de Deus for ouvida, ela poderá ecoar dentro de você. Afinal, o seu espírito se comunica com o Espírito de Deus. Não é truque, não é truque. Ou imaginação, tampouco loucura. Deus fala ao cristão. Deus fala ao cristão desejoso de ouvir a sua voz e as suas palavras. Então esteja atento, porque a qualquer momento o Senhor pode chamar por você. Deus o abençoe.